e um pouquinho de física também, mas principalmente química. E quando eu conversei isso com a minha tutora e ela viu que realmente era a minha principal a matéria que eu tinha mais problema entre todas as matérias, ela me ajudou a ver ela mais vezes durante a semana e ver de um jeito diferente, estudar essa matéria de um jeito diferente das outras, para que eu tivesse um desempenho melhor. E isso me ajudou bastante, minhas notas em química subiram muito. Eu considero que a tutoria do quadro foi o principal ponto da minha aprovação. Foi essencial para mim em todos os aspectos e principalmente na organização dos meus estudos, porque eu falava para a tutora que na hora que eu ia estudar algumas matérias eu não tinha certeza se eu estava estudando do melhor jeito, se eu deveria só ficar assistindo aula, se eu deveria fazer exercício e ver a aula ou só fazer exercício. E ela acabava me passando algumas dicas para alguns métodos de estudo, alguns modos como eu podia fazer diferente. E eu testava eles durante a minha semana de estudo e depois a gente conversava novamente e eu via o que estava funcionando melhor para mim, via que isso refletia nas minhas notas e no meu desempenho nas listas e nos simulados do quadro e acabava identificando junto com a minha tutora o que era melhor para o meu estudo. Então isso me ajudou demais durante o meu processo de estudo para o Enem, para o vestibular, e eu considero que graças a isso eu estou aqui hoje. Sim, nas conversas com a minha tutora a gente identificava quais matérias eram mais difíceis para mim, quais eu tinha mais dificuldade. Já tinha aquelas que eu sabia, né, de experiência do ensino médio, que eu não me dava tão bem, e algumas outras eu fui identificando algumas dificuldades nos simulados, que ela via meu desempenho junto comigo e falava quais matérias eu deveria focar melhor. E dentro da minha rotina de estudos, a gente direcionava essas matérias para que eu visse elas mais vezes durante a semana e que eu parasse de ter dificuldade naquilo. Então, a principal matéria que eu tinha dificuldade na preparação era a matéria de química. Eu sempre tive bastante dificuldade desde o ensino médio, eu não me dava tão bem, não conseguia resolver a maioria das questões das listas, era a minha pior nota nos simulados, era a parte de química, e um pouquinho de física também, mas principalmente química. E quando eu conversei isso com a minha tutora e ela viu que realmente era a minha principal a matéria que eu tinha mais problema entre todas as matérias, ela me ajudou a ver ela mais vezes durante a semana e ver de um jeito diferente, estudar essa matéria de um jeito diferente das outras, para que eu tivesse um desempenho melhor. E isso me ajudou bastante. Minhas notas em química subiram muito durante o ano. No início elas eram péssimas e no final do ano ela me dava super bem. E foi isso. Então, quando eu via que eu estava evoluindo naquilo que eu tinha dificuldade, era muito gratificante, era um sentimento muito bom. Quando você vê a evolução, dá mais vontade ainda de continuar a estudar, de continuar indo atrás das coisas. Então, para mim, era um gás a mais na minha rotina de estudos, ver que eu estava melhorando com o tempo. Então, na minha rotina de estudos, as minhas 5 e 6 horas de estudo que eu tinha focado para o vestibular, elas eram... Durante o dia eu também tinha que realizar outras atividades, como eu ainda estava estudando no ensino médio, pela manhã eu tinha que ver as aulas do ensino médio e de tarde eu tinha que também estudar algumas coisas do ensino médio normal, fazer algumas provas, como eu estava no IF, eu também tinha ensino técnico, que não eram matérias que iriam cair no vestibular, e eu encaixei as minhas horas de estudo para o vestibular junto com o meu tempo de estudo para o ensino médio. Então, eu dividi os dois de modo que eu visse todas as matérias que eu precisava, sem atrapalhar a minha rotina de estudos para o IF. Para conciliar os meus estudos no IF com os estudos para o vestibular, eu acabava dividindo algumas matérias que eu tinha que estudar para o vestibular
eu colocava também aquelas que conciliavam com as matérias do IF, porque eu também estava pagando algumas matérias do IF, como biologia, como história, que iam cair no vestibular. Então, meio que o estudo de um nesses momentos não atrapalhava o estudo do outro. Eu usava os dois de modo que eles se ajudassem ali durante a minha preparação. Então, foi difícil porque eu tinha algumas matérias a mais que eu tinha que ver, tanto por causa do ensino médio como por causa do vestibular. Então, isso acabou adicionando algumas horas de estudo no dia, mas como eu conciliava as duas de modo que elas se ajudassem, acabava não sendo tão pesado assim para mim. Sim, quando eu precisava estudar alguma matéria do ensino médio, como história ou biologia, que eu estava vendo no último ano do ensino médio, eu usava a plataforma do Quadro como um apoio a mais, porque então eu estava estudando ao mesmo tempo para a escola e para o vestibular. Eu usava as listas de exercício, assistia algumas aulas adicionais do Quadro, de modo que os dois se ajudassem. Sim, durante a minha preparação, teve alguns dias, alguns momentos em que eu estava bastante cansado e foram mais difíceis de estudar, mais difíceis de seguir em frente, mas eu sempre me mantive firme porque eu tinha um objetivo que eu queria chegar no final e eu sabia que esses dias de cansaço iam passar e com a rotina de estudos também, eu sempre tentava manter algum dia livre na semana, pelo menos um, como o domingo, ou um período também do sábado, para descansar. Então, eu acabava, mesmo nos momentos de cansaço, eu sabia que eu também ia ter meu momento de descanso depois.